Bom, eu estou com um problema muito grande no meu computador. Meu computador quebrou, na verdade. Aí eu estou com um computador bem velhinho, velhinho, velhinho. Na aula do nono ano, eu nem consegui gravar a aula. Aí por isso hoje nessa vez eu digo, eu vou começar logo a gravar para ver se dá certo, antes que encha de informações e aí ele não funcione, tá bom? Então por isso já está gravando. Vamos ver se Heloísa chega e Laien, que são os que assistem a aula, Ian. E enquanto isso a gente vai começando a aula para não atrasar. Aproveitar que o computador está gravando, porque na outra aula não deu certo não gravar. Nós estamos na quarta semana do segundo bimestre. Hoje é dia 13 de julho. Essa é a turma do sétimo ano. E Elisandro sabe mais que tudo que hoje é aula de ensino religioso, né, Elisandro? Não é isso? É. Muito bem. Então a gente começa fazendo a correção da tarefa de casa da semana passada. Aí nós temos quatro alternativas falando sobre a comunicação com divindades e vocês vão me dizer qual é a alternativa correta, a verdadeira. Letra A. Embora os símbolos religiosos sejam muito importantes, eles não são a única forma que pessoas religiosas utilizam para ter contato com suas divindades. Letra B. Portar um símbolo religioso é a única forma pela qual uma pessoa pode tentar fazer contato com suas divindades. Letra C. A música é a única forma de se fazer contato com Deus. E letra D. Independentemente de qual seja a religião, as palavras, gestos, símbolos e músicas utilizados para adorar a Deus são sempre os mesmos. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Bora, minha gente. Elisandro, você fez a tarefa? Eu tô procurando aqui no meu caderno. A primeira questão. A gente pode se comunicar com os. Chegou Lorenzo. A gente pode se comunicar com Deus de várias formas, seja através da oração, seja cantando um louvor, seja lendo a Bíblia, não é verdade? Então, embora, por exemplo, a cruz seja importante, uma imagem de Nossa Senhora seja importante, não é a única forma de a gente entrar em contato com essas divindades, né? Com Deus, com Nossa Senhora. A gente pode, como eu disse, orar, pode rezar, existe uma diferença entre orar e rezar. A gente pode louvar. Então, a resposta correta na primeira questão é a letra A, tá? Não são a única forma das pessoas ter contato com divindade, através dos símbolos religiosos. Questão 2. Ô tia, Complete aqui o tá quadro. baixo demais, viu? O que está abaixo? A senhora falando, o som aqui no meu celular, eu vou reiniciar aqui o telefone, viu? Tá certo. Porque eu estou no volume máximo. Vocês também estão achando baixo os outros dois? Não. Então é Lourenço mesmo. Porque eu dei aula agora, ninguém reclamou. Veja se é você, Lourenço. Ah, questão 2. Complete o quadro abaixo, citando a sua religião e um exemplo de palavra, gesto ou símbolo ou música utilizado pelo grupo para fazer contato com suas divindades. Uma palavra. Quando a gente quer falar com Deus, quer com uma palavra. Quem me dá um exemplo? A gente já corrigiu, a gente já comentou esse exercício na última aula. Não era para estar todos dois mudos. Esse exercício foi comentado na última aula.
Como é que a gente pode falar com Deus? A gente diz o quê? Hein, Lisandro? Não vão não falar nada? Um gesto? Quem sabe me dar um exemplo de um gesto? De como falar com Deus? Quando a gente está conversando com Deus, a gente está rezando. Que gesto a gente faz? Vão entrar mudo, vão sair calados? Qual o símbolo da religião católica, por exemplo? Tudo isso eu falei e comentei na aula passada. Vocês não sabem de nada. E não vão responder. Então eu vou remover da aula e não vou dar aula. Eu não vou falar sozinha. Eu acho que pode dizer sim ou não. Todos os dois podem dizer sim ou não. Se eu estou falando sozinho e vocês não respondem, então eu não estou dando aula. Aí eu vou remover vocês da aula. Tá certo assim? Vou perguntar de novo. Vocês podem me responder alguma coisa? Vocês estão na aula? Tô. E por que não responde? Vocês não sabem me dizer quando vocês vão rezar, qual é o gesto que a gente faz? Juntar as mãos. Ah, muito bem. Então, o gesto, a gente pode dizer que a gente pode juntar as mãos. Muito bem. Uma palavra, quando a gente está falando com Deus, a gente diz o quê? Como é que a Amém? gente chama Deus? Oi? Fala de novo, Elisandra, eu não ouvi. Amém? Amém. Muito bem, é um exemplo. Amém. Ó Pai, Senhor, misericórdia. Muito bem, são palavras. Gesto a gente já disse que é juntando a mão. E um símbolo? Qual é o símbolo que a gente pode dizer que tem? Crucifixo. Crucifixo, muito bem, as imagens dos santos, o altar, a hóstia, a Bíblia, muito bem. E uma música, sabe uma música, Elisandro? A gente não sabia na última aula, não foi? Nenhuma música. Eu sei do Osana, né? Osana nas alturas. É o nome de uma música. Tem a música, tem os hinos, né? Enfim. Vamos para a próxima questão. Pinte as faixas, me digam as faixas que contêm exemplos de práticas utilizadas pelas pessoas para se comunicar com as divindades. Quando a gente quer se comunicar com Deus, a gente lê a Bíblia? Sim. Sim, muito bem. A gente assiste televisão? Não. Não. A gente pratica o salat? A gente pratica o salat? Vocês sabem o que é Sim? salat? Não. Vamos pesquisar o que é salat agora. Salat. Significado. É Alá. É uma oração muçulmana. Então, no caso aí, não é da nossa religião, mas é da religião muçulmana. Praticar o salat. Então, a gente pinta também, tá certo? Tá correto, porque não é da nossa religião, mas é da religião muçulmana. Então, tá correto. O salá, ou salat. São 5 orações que cada muçulmano deve realizar diariamente, voltado para Meca. Então, tá correto. A gente vai pescar quando quer falar com Deus?
A gente vai pescar? Quando vai falar, quer falar com Deus? Hã? Não? Não, exatamente, não. Bora, Lourenço, participar da aula também. Guardar o sábado. Tem pessoas que não trabalham no sábado porque, como é que eu posso dizer? Porque a religião deles, aquelas igrejas do sétimo dia, eles não trabalham no sábado. Diz que Deus descansou no sábado, que é o sétimo dia, então eles não trabalham. Então também está correto, tá bom? Guardar o sábado. Daniele, Oi. eu entrei aqui no celular na minha mãe só pra dizer que meu celular não tá prestando link, não. Eu vi as mensagens, né? Porque como eu estou em aula, eu não tenho como responder. Você mandou até um áudio, eu não tenho como ouvir. Aí minha mãe tá indo trabalhar, eu só entrei pra dizer mesmo. Tá certo. Tá ok. Jogar futebol. Quando a gente quer falar com Deus, a gente vai jogar futebol? Não, Não, Não. A gente vai dançar funk? não, Não. A gente acende uma vela? acende. Acende. Muito bem. Às vezes a gente quer orar, né? Pedir alguma coisa. Tem pessoas que acendem a vela, tá correto. A gente faz uma oração? Faz. Faz, também está correto. A gente faz jejum? Não, faz se quiser. Pode fazer, né, Lorenzo? Tem gente que, por exemplo, na Sexta-feira da Paixão, né? Faz jejum, não come doce, por exemplo, não toma café, só faz as refeições principais, o almoço, por exemplo. Ok? Então, é uma forma também de se comunicar. Tem gente que faz. Tem outras igrejas também, do budismo, também faz jejum. A gente vai nadar, fazer natação? não. Não. Vai não. Uso de guias. Guias, por exemplo, no sentido de Bíblia. A Bíblia é uma guia. A gente faz o uso de guias? Sim, Sim, né? Tem o Evangelho, tem as Bíblias, né? Então a gente também faz. Alguma dúvida nessa questão 3? não. Ótimo, vamos para a próxima. Questão 4. O que é que você achou de mais importante nessa imagem, nesse infográfico apresentado? Aí é uma resposta pessoal. É o que você considerou importante. O que é que você achou mais interessante nessa imagem? Eu acho que a Bíblia é o livro mais lido. Eu também achei interessante. O livro mais lido, e ele ainda diz mais, é o mais marcante, não é? A gente não tem noção que tanta gente gosta assim e procura ler a Bíblia, né? É bem interessante. Muito bem, concordo. Questão 5. Questão 5. Escolha uma das frases acima, aí também é você quem escolhe, você pode escolher qualquer uma delas, para justificar a importância dos textos sagrados escritos na tradição de um povo e para as futuras gerações. Explica o motivo de você ter escolhido a frase. Qual é a mais importante que você escolheu? Estabelecer. É importante a Bíblia porque ela estabelece regras de conduta, porque ela fornece explicações científicas para a realidade, ela influencia ações e atitudes, ela transmite ensinamentos ou ela dá sentido ao mundo. Qual você acha mais importante? O que é que vocês escolheram? O que é que vocês escolheram? Ô, povo engraçado, meu Nossa Senhora. Nem para dizer, eu escolhi essa. Eu não tenho como adivinhar qual você escolheu. Não vão não falar? Só tem um que não pode escolher, que é fornecer explicações científicas para a realidade. Porque, por exemplo, na Bíblia não tem nada de científico, não. Certo? Na Bíblia
ela, ela tem as questões religiosas, não são científicas, tá certo? Então essa não pode. Mas qualquer uma outra que você escolher está correto. Aí eu queria que vocês me dissessem qual vocês escolheram. Transmitir ensinamento. Pronto, perfeito. A gente aprende muito, Elisandro, com os ensinamentos da Bíblia, né? Por exemplo, Jesus Cristo, né? As coisas, as parábolas que ele ensina, né? Lá na Bíblia. Tá perfeito. Muito bem. Terminamos a correção do exercício. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que é ser líder? Quem sabe me dizer? O que é ser líder? Não escutei, não. Fazer o que quiser. Fazer o que quiser é o que você está dizendo, viu? Vocês têm características de líder? Alguém aqui tem característica de Não. líder? Ninguém aqui é líder? Se eu fosse escolher hoje algum dos três para ser o líder da turma, quem seria o ideal dos três? Elisandro. Lourenço. Elisandro? Por quê? Concorda, Ele é um cara Elisandro? espetacular. Não entendi. Ele é um cara espetacular, tia. Ele tem que ser o líder. Ele tem que ser ouvido, mas ele nem fala. Elisandro, a gente pergunta as coisas, ele não responde. Concorda, Elisandro? Você estava para ser um bom líder da turma? Não. Por que não? Eu não falo. Porque não fala? Mas isso sou eu que estou dizendo. Você pode achar que é diferente. Vocês disseram agora que para ser líder tem que fazer as coisas que quer. Você faz as coisas que você quer? Às vezes. Então, tá. Então, nesse sentido, você pode ser um líder? Quem na turma? Quem na turma de vocês acham que daria para ser um líder? Lourenço. Eu Lorenzo? Por que Lorenzo? Tem outros alunos na turma que não estão aqui. só tem nós três aqui. Sim, mas não estou falando da turma, não estou falando da aula. Estou falando da turma. Que outras pessoas poderiam ser líderes na turma? Não sei, porque tem que ter participação da aula, né? E sempre é nós quatro, eu, Elisandro, Daniel e Heloísa que assiste. Às vezes tem Ian. É verdade. Então, olha uma característica que você falou, Lourenço, que a gente não tinha falado, comentado. Para você ser líder, você tem que dar exemplo. Você tem que participar das coisas. Então, tá correto. Se você é líder de uma religião e não vai para a missa, por exemplo, tem como? Se você é líder de um bairro e não vive no bairro, mora no outro bairro, tá certo? Se você é líder de uma turma, mas não assiste às aulas, tá certo? Não tá. Então, olha aí uma característica que vocês não tinham dito quando eu fiz a primeira pergunta: o que é ser líder? Então, além de você ser uma pessoa comunicativa, que fala, que faz as coisas, tem que participar. Exatamente, tem que dar o exemplo. Então, vejam aqui algumas características do que é ser líder. Um líder é alguém que conduz um grupo de pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa que diz, vamos, gente, responder as perguntas. A professora não pode ficar falando sozinha. Bora, minha gente, fazer as tarefas. Bora, minha gente, participar da aula. Então, isso é um líder. É aquela pessoa que chama os outros para fazer algo, certo? Um líder motiva e influencia as pessoas para alcançar um objetivo comum. Por exemplo, vamos estudar. Vamos fazer as atividades. Você já fez atividade?
Vamos estudar todo mundo junto, vamos responder os exercícios juntos. Então, a pessoa que é líder, ela está ali motivando, está influenciando geralmente de forma positiva os outros a fazerem as coisas, porque sabe que aquilo é para o bem da pessoa. Um bom líder sempre conduz pessoas para o bem, foi o que eu acabei de dizer. Então, se você sabe que é o interessante, a pessoa fazer as tarefas, porque é o bem para ela fazer as tarefas, para ela conseguir as notas, você vai incentivar. Gente, vocês já fizeram a tarefa? Amanhã tem aula de artes, por exemplo. Vocês já fizeram o exercício de artes? Então, um líder faz isso. Um líder não se preocupa só com você. Ele se preocupa também com os colegas. Ele deseja o bem dos colegas e ele faz com que os colegas também sigam o caminho do bem como ele tem em mente seguir. Existem líderes seculares, a atuação fora da religião, e tem os líderes religiosos. Então, por exemplo, eu falei o tempo todo de um líder de turma, mas existem os líderes religiosos, os pastores das igrejas evangélicas, os padres, as pessoas que fazem parte de grupos, por exemplo, de Eucaristia, de grupo de crisma, são líderes também, são pessoas que vão do dízimo, são pessoas que vão de casa em casa chamar os colegas, convidar a participar. Então, são pessoas que têm os líderes religiosos, que voltados para a religião, e tem os líderes, que é aquele que diz, olha, você não fez isso não está bom, não está legal, não está correto. E existem os líderes não religiosos, que, por exemplo, o líder da turma, tá certo? O que mais que os líderes fazem? Garantem a manutenção dos ensinamentos e tradição de um grupo religioso. No caso, aqui tudo falam sobre líderes religiosos, tá? Então, eles vão garantir que as pessoas continuem seguindo aqueles princípios da religião deles. Encorajam e aconselham as pessoas de sua tradição religiosa, que foi o que eu acabei de dizer. Diz, olha, você fez isso, não está certo, não é legal, você deveria não fazer mais. Realizam cerimônias como cultos, casamentos, funerais e etc. Orientam para que os fiéis caminhem na virtude e ensinamentos da sua tradição. Então, os líderes religiosos são aqueles que fazem, que mostram o caminho, que seguem as tradições e vão encaminhar as pessoas da comunidade, aquela comunidade religiosa, para que eles sigam acompanhando a religião deles, incentivando, encaminhando, ensinando. Vamos ver se vocês aprenderam o que eu falei até agora. Primeira questão. Leia com atenção o trecho a seguir. Chico Mendes, ele viveu no Acre e se destacou na luta pelos direitos dos seringueiros. Seu conhecimento da floresta amazônica e de como dela extrair o sustento levou-o a defender que a preservação ambiental traz ao ser humano mais benefícios e condições de sobrevivência do que seu desmatamento. Ele morreu assassinado em uma emboscada por pessoas que não concordavam com sua forma de pensar e desejavam desmatar e destruir ainda mais a floresta. Todo mundo entendeu esse texto? Existia um homem chamado Chico Mendes, morava muito próximo da floresta amazônica e sabia que não era interessante desmatar a floresta. Você poderia tirar seu sustento, sobreviver da floresta sem necessariamente desmatá-la. Só que, infelizmente, ele era um líder nessa região, tá? Fazia de tudo para impedir o desmatamento. Só que vocês sabem que tem pessoas que querem desmatar, querem arrancar as árvores para lucro. E aí, como ele estava impedindo, foram lá e o mataram, e o assassinaram. Então, vamos lá. Primeira questão, letra A. Por que a gente pode considerar Chico Mendes um exemplo de líder secular? Líder secular porque ele não é um líder religioso, ele não pregava uma religião, certo? Por que a gente pode considerar Chico Mendes um exemplo de líder secular? Porque ele protegia a floresta. Porque ele protegia a todos. Muito bem.
não só a ele, a preocupação não era com ele, era com várias pessoas que moravam naquela região, desculpe. Muito bem. Letra B. É possível que líderes religiosos e seculares tenham objetivos comuns? Por quê? Isso aqui eu vou ajudar vocês. É possível? Sim. Por exemplo, a gente tinha uma irmã, que é uma freira, né? Que também morava nessa região, que também tentava conscientizar as pessoas que não podia desmatar, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter um padre é um líder religioso, que ele luta junto com o líder do bairro, né, o líder da comunidade, pela educação das crianças daquele bairro. Então, por exemplo, o padre, ele cede à igreja, isso a gente está falando de localidades pobres, distantes, não aqui na nossa região, tá? O padre, por exemplo, ceder à igreja para que seja uma sala de aula. Então, o líder comunitário, ele vai, junto com o líder religioso, lutar por um objetivo comum, que é que as crianças daquela área tenham acesso à educação, por exemplo. Certo? Entenderam isso? Letra C. Por que é importante que líderes religiosos se importem com questões sociais além da religião? A gente sabe que hoje em dia as pessoas vivem em situações de risco. Por exemplo, tem pessoas que passam fome, tem pessoas que passam necessidades, tem pessoas que não têm casa, não têm lar, os pais morreram, são criados por avós, os avós adoeceram. Quem vai cuidar dessas pessoas? Então, é interessante que os líderes religiosos, as pessoas da igreja, daquela comunidade, eles se preocupem com isso. Por exemplo, aqui em Cuité, a gente tem um padre. Tinha, né? Porque ele saiu daqui de Cuité esses dias. Ele foi para outra igreja. O que é que esse padre fazia? Ele só rezava a missa? Ele só estava lá na igreja? Não. Ele tinha uma preocupação com a questão social, como está dizendo aí no exercício, que não tinha nada a ver com a igreja. Existe um hospital do câncer em João Pessoa, uma cidade maior, e esse padre fazia campanhas para doação do leite. Então, ele, na igreja, na missa, ele pedia que as pessoas, ao invés de levar, por exemplo, o dinheiro ou dar o dízimo, levassem também latas de leite ninho para serem doados para o Hospital do Câncer, que toma conta de crianças e o hospital é pobre e não tem condições de alimentar essas crianças. Então, ele pedia doação de leite ninho. É uma preocupação religiosa? Não. É uma preocupação social. Por quê? É importante que ele tenha essa preocupação social. Porque a igreja é feita por pessoas, a igreja é feita pela comunidade. Então, se a comunidade vai bem, a igreja vai bem. Se a comunidade vai mal, a igreja vai mal. Então, todo líder religioso ele tem que ter essa preocupação com a sua comunidade, com as suas pessoas, né? As pessoas que vivem na sua igreja. Então, por isso que é importante que um líder religioso também se preocupe com questões sociais. Segunda pergunta da tarefa de casa. Isso já é a tarefa de casa, viu? Observe a manchete a seguir. Brasileiros consideram líderes religiosos mais confiáveis que cientistas. Ou seja, tem pessoas que levam em consideração, acreditam, respeitam mais os líderes religiosos do que os cientistas, as pessoas que estudam. Certo? Essa é a manchete. Vamos ver a pergunta. Atualmente, estamos experimentando uma situação muito grave com a pandemia de Covid. Considerando o nível de confiança que o brasileiro tem nos líderes religiosos, marca a alternativa que expressa melhor as formas como eles podem ajudar
as pessoas a passar por essa crise. Então, o que é que está perguntando? O que é que está dizendo? Está dizendo que a gente vive numa pandemia de Covid e está dizendo que as pessoas acreditam muito, por exemplo, nos que os padres, nos que os pastores dizem, certo? Se as pessoas acreditam tanto nos padres e nos pastores, como é que eles devem agir? Vamos ver a alternativa correta. Letra A. Os líderes religiosos podem apenas rezar pelas pessoas e cuidar da sua espiritualidade. No meio da pandemia, a única função do padre e do pastor é rezar. Letra B. Os líderes religiosos não podem fazer nada, pois eles também estão sujeitos ao vírus. Então, como eles também podem adoecer, então eles não vão fazer nada. Letra C. Os líderes religiosos podem apenas ajudar a conscientizar suas comunidades sobre as estratégias de prevenção do contágio. Então, ele pode apenas dizer: tenha cuidado, não saia, use máscara, fique distante um do outro. É só isso que os pastores e os padres podem fazer. Ou letra D. Não. Letra D. Além de rezar pelas pessoas, além de cuidar de sua espiritualidade, ele também pode ajudar a conscientizar suas comunidades sobre as estratégias de prevenção do contágio. O que é que vocês acham? Qual é a Acho que correta? é assim. A letra D. Muito bem. Então, a obrigação dos nossos pastores e nossos padres, além de rezar por nós, pedir a dar a bênção, desejar o bem, aquela história, né, de que fiquem em paz, fiquem em casa. Além de fazer isso, eles também podem dizer: gente, a época não é de estar andando na rua, a época não é de estar sem máscara, tem que usar o álcool em gel, certo? Porque as pessoas acreditam e respeitam os padres e os pastores. Então, eles, né, é muito importante essa função do líder espiritual no momento como que a gente está vivendo, ok? Última questão, questão 3. Na sua opinião, é possível que um líder religioso faça um bom trabalho sem o apoio dos seus fiéis? Por quê? Não. Também acho que não. Por quê, Lorena? Concordo com você. Porque se ninguém apoiar, é, tia, se ninguém apoiar ele, Como é que ele vai fazer as coisas? Não é é. verdade? Se eu disser assim, faça uma tarefa de casa. Se vocês não fizerem, como é que a gente vai evoluir? Como é que eu vou continuar as atividades? Não vai fazer. Não vai ter jeito. Então, se o padre chega e diz: usem máscara e ninguém usa, ele não tem como fazer um papel bom. A gente só consegue ser um bom líder. Por isso que você, para ser líder, não é qualquer pessoa que pode ser líder. Para ser líder, tem que ser uma pessoa que se dá bem com os outros, que tem comunicação, que tem o poder de argumentar. Por exemplo, eu ser líder não significa que você tem que fazer tudo aquilo que eu mando. Por exemplo, você pode discordar de alguma coisa, mas o fato de você ser líder significa que você vai argumentar com a sua comunidade, com as pessoas com quem você convive, está ali liderando, para orientá-los à forma certa de fazer as coisas. E se você for um bom líder, você acaba convencendo as pessoas a lhe seguirem. Se você não for um bom líder, as pessoas não vão lhe seguir. Então significa que você não é o líder e aí você deve sair do cargo. Eles devem escolher outra pessoa para substituir, porque aquele não foi um líder de verdade. Ok? Alguma dúvida, minha gente? Não. Não. Olha, Elisandro falando, fico tão feliz. Qual é a tarefa de casa? Tarefa de casa, você vai copiar esses 3 exercícios que a gente já comentou hoje, vai copiar no caderno, vai responder no caderno e aí envia a foto no Google Classroom, que é o que vocês já sabem fazer, já estão acostumados. Quando Tia, for quem na... vai mandar os slides? Oi?
A senhora vai mandar os slides no curso Vou, Sala de Aula? vou, sempre mando os slides. Mando a aula gravada, mando os slides, e aí você copia, tá bom? Quando for na próxima aula, eu vou fazer de novo essas mesmas perguntas que eu fiz hoje. A gente já comentou hoje. Então, não é para ter dificuldade de responder na hora de corrigir, porque a gente já comentou hoje, tá certo? Eu vou ver se o chat está aberto para vocês colocarem o nome de vocês. Deixa eu ver aqui se está aberto. Tá aberto. Deixa eu só fazer a lista de colocar o nome, o título, né? Lista de presença. Para vocês. Ave Maria, meu computador ele não é lento, não, ele é parando. Lista de presença do 7º ano. Deixa eu parar aqui, para ver se é mais rápido por aqui. Espera aí, só um minutinho. Lista de presença. 7º ano. Pronto. Assinem aí a lista e quem terminou pode sair. Tchau, professor. Tchau, meu anjo.